Qual a identidade da casa brasileira? O formato do tijolo? A quantidade de quartos? O piso vermelho? O crochê sobre o botijão na cozinha? O filtro de barro quase vazio? O cheiro de pão de queijo à tardezinha? Qual a identidade da cidade brasileira? O viaduto que conecta dois bairros? Os prédios que rasgam o céu? Os carros que entopem a avenida? Qual a identidade da casa brasileira? O sentimento da casa, mesmo que destruída? O muro que me separa da rua? As lembranças que eu guardo comigo? Eu acho que essa casa da vó, ela é reflexo dessa vivência do espaço da cidade, né? De uma relação que as casas tinham com a própria rua, com o espaço público, né? Então, essa casa afetiva, ela também é uma casa que acolhe, que se abre para a cidade, né? Então, é a casa que não só a família se reúne, mas é também a casa onde os vizinhos se conhecem, onde há um sentido de ajuda mútua, de convívio. Nesse sentido, eu acho que esse imaginário que a gente tem, inclusive, dessa noção de uma casa mesmo de afetos, né? Ela está muito ligada com essa ideia de uma sociabilidade mais intensa, mais próxima, né? E que, infelizmente, o próprio padrão de desenvolvimento das nossas cidades como um todo, não é o caso só daqui de Uberlândia, mas, enfim, nas cidades como um todo a gente tem essa mudança, né? Essa ideia da violência, do medo, do perigo, faz com que a gente vá se fechando. É engraçado porque quando a gente olha na história da arquitetura, né, os primeiros estudiosos, os grandes historiadores da arquitetura, quando vão estudar a casa, né, eles começam a observar que nos primeiros séculos da ocupação portuguesa aqui no Brasil, a gente tem muito pouca mudança em termos de padrão construtivo, porque era tudo muito longe, tudo muito difícil. Então, mesmo que você tenha variações regionais em termos das técnicas construtivas, a forma e o que tem dentro dessa casa, vamos dizer, que a gente em arquitetura chama de programa, né? O que é? Tem quarto, tem sala, era tudo muito igual no Brasil como um todo, seja nas primeiras cidades ali do litoral, seja depois quando você começa a ocupar o sertão, como eles falavam, ou a região das Minas, enfim. E é no século XIX que isso começa a se alterar. E Uberlândia, quando é fundada, ela vem fundada justamente já nesse momento. As primeiras moradias aqui eram muito rústicas, né? Era aquela ideia do pouso do bandeirante, né? do quando era o tal do sertão da farinha podre, enfim. Mas na medida em que Uberlândia já começa a se estabelecer, a vila já vai crescendo, ela começa a se estruturar, a gente já percebe aí uma elite que começa a ter acesso a esses padrões construtivos um pouco mais elegantes, um pouco mais refinados. E as camadas populares, na medida das suas posses, elas vão também tentando de alguma maneira imitar essa elite, né? Então a gente vê muitas vezes algumas casas que, ainda que tenha, né, uma certa diferença em termos dos meios, né, mas a gente vê que imita alguns padrões, algumas formas de ocupar. Não tinha nada, sério. E a casa minha tinha 2 cômodos. Um chalézinho de 2 cômodos. Não perfeitinho, mas era 2 cômodos. E eu andando lá, encontrei um camarada, lembrando de você é dono daquela casa lá no Custódio Pereira. Eu falei isso, não. Eu falei, eu que fiz. Eu falei pra ele assim, você fez uma porcaria, que lá é ruim pra capeta. Janela feita de caixote, tudo mal feita, sabe? Ele falou, mas não tem problema não. Você quer trocar a comida tudo lá no Santa Mônica? Eu falei, nem de graça. O piso era uma nata, você pisava, quebrava. Esse é da casa do Tão ruim que era. Aí,
E eu falei, não, mas nós está à toa mesmo, vamos lá. Aí nós veio atravessando o brejo, carregando bicicleta nas costas, e não tinha jeito de vir no Santa Mônica, só. Aí no caminho mesmo, a gente entrou a bicicleta, entrou numa máquina lá, De costura. de costura. Eu achei Porque bom o negócio para consertar roupa. O que fez eu mudar para Santa Mônica foi o seguinte: a casinha era muito pequenininha, mas muito bem feita, sabe? Fez só de tijolinho. Aí nós mudou para lá. E não tinha cerca, não tinha nada. Era do terreno do lado de cima, não tinha casa, não tinha nada. O meu sogro foi me ajudar a fazer uma cerca lá. Não esqueço disso, porque eu deixei uma porteira. Aí ele pegou e falou assim: para que você está deixando essa porteira? Eu falei: porque eu vou entrar com um carro aqui. Ele pegou e falou assim: você está ficando doido? Você é a única coisa de ver que você tinha a bicicleta, você ficou sem ela. Eu falei: mas eu vou entrar de carro aqui. E eu entrei. A gente fez essa pesquisa, né, sobre arquitetura popular aqui na região e a gente percorreu os distritos da cidade, ou seja, que estariam mais próximos, vamos dizer assim, ou quase imersos nessa área rural, e a gente percebeu ali uma tipologia de casa que, como a gente começou a prestar atenção, a gente foi vendo e achou ela no fundinho, no centro, e depois um pouquinho em bairros mais afastados, no Saraiva, no Jaraguá, perto do aeroporto. Aí a gente percebe que é essa questão mesmo, né, de uma construção muito rústica, muito simples, que as pessoas conseguem fazer com os próprios meios, seja meios no sentido financeiro, de acesso aos materiais, mas seja meios também no sentido do saber fazer, porque ela não demanda, vamos dizer assim, equipamentos muito sofisticados, ela não demanda, né, ela está dentro dessa capacidade de trabalho, e especialmente pensando que muitas vezes essas casas vão ser feitas pelas pessoas nos seus horários livres fora do trabalho remunerado. E à medida, né, que o tempo você vai conseguindo juntar mais um dinheirinho, você vai conseguindo melhorar ali os recursos, você vai ampliando, melhorando, né, reestruturando. Então, é uma casa que geralmente tem uma planta ou quadrada ou retangular, um telhado de 2 águas muito simples que se assenta sobre uma estrutura de madeira. E as divisões internas, elas não são feitas com paredes que vão até o fim. Você não tem forro, né? Você tem a telha, o que a gente chama de telha vã, né? Que inclusive é um elemento interessante para o nosso clima, porque melhora a ventilação dos cômodos, dos espaços internos. E a parede então não chega até o final, né? Então você tem ali uma comunicação, vamos dizer assim, né, entre os cômodos, porque as paredes têm uma altura razoável, mas não encostam ali, não encostam no próprio telhado. A casa não terminou, eu passei para dentro delas, já fui terminando. Eu entrei no sotreiro, o salão melhorou um pouco, aí terminei, falei, minha casa era muito grande, sabe? Depois que a casa estava toda estruturada, tudo pronto, porque o arquiteto, o engenheiro e o pedreiro era eu mesmo. Aí eu vi que não estava fazendo banheiro. Falei, uma casa desse... Agora a gente tem um neto que é arquiteto. Luiz. Ah, é? Você também? Não, o Pedro, pô. E aí, mesmo. eu falei, mas é agora. Aqui eu tinha cobra para danar quando eu mudei para lá, sabe? Tinha mesmo, Deus. Muita cobra, mas muita cobra mesmo. Um dia eu fui matar uma cobra, minhas pernas bateu mais uma na outra, não equilibrava. Mandava inchada, as pernas. Laca preta aqui, sabe? E que era tudo certo, mas que minava a água aqui, sabe? Não tendo a chuva, minava a água aqui, assim. Eu estava no Globo de agora mesmo. Naquela época a gente era mais pobre, os meninos estavam começando, eles eram casados de pouco, né? Estava todo mundo começando, ao cobrir, mas não tinha um aniversário que não tinha bolo. O bolo, guaraná, que hoje nem as fotos aí não existem. Nem Almoço também, nunca passou o aniversário desse sem almoço. Quando a gente era pequeno, a gente passava lá, porque como a minha avó dizia, a gente dava todos no e-mail, que era 2 quarteirões de lá. Aí a gente passava lá a tarde todinha, assim, conseguiu em cima lá no meio do quintal, tinha um pé de jabuticaba, né? Aí na hora que tinha jabuticaba, você olhava, chegava, cadê os netos? Olhava, tava um encarregado. Tinha 3 pés, né? Um de frente àquela janela grande. A gente ficava no meio, assim, lá no quintal, subindo. E a gente ficava a tarde inteira lá, uma coisa que eu falo da minha avó, que eu sempre lembro dela, que a gente tava... A minha avó assistia todas as tardes do programa da família. Aí a gente ficava na sala da casa,
que a minha avó assistia comigo e podia soltar minha palavra aí. Que ela anotava todas as receitas e não podia falar. E ela era silêncio, que eu tô estudando, e ficava os 5 netos nos pés dela, vendo pra mim, né? E depois a gente ia brincar, mas cortava essa ideia da família, tinha que ficar É, brincava, né? Tinha brinquedo. Né? praticamente na casa deles, como era carninha, a gente passava todo Mas era passar todo dia. A casa lá era cheinha de gente. A única coisa que fez eu achar ruim ter mudado de lá foi isso, sabe? Que aqui nós ficou sozinhos. Quando chega o fim de semana, que os meninos não estão aqui, né? De manhã cedo, da hora do almoço, vocês escutavam lá do portão, vó! Aí quando eu não estou lá na roça, enquanto eu lá na roça também está só nós dois também, sabe? É interessante como a gente percebe como esses padrões eles vão se repetindo. E eu acho que essa é uma questão que talvez a gente possa imaginar que faça sentido quando a gente fala em arquitetura popular. O popular é a vida real, o cotidiano, isso que a gente pode chamar de uma arquitetura ordinária, no sentido de comum, de simples, não é nada extraordinário. Né? Mas é que ela vem da necessidade e essas casas geralmente têm, né, um cômodo que a gente poderia chamar de sala, né, que seria o lugar de receber, o lugar mais público, vamos dizer assim, da casa, né, o dormitório, que é esse lugar mais recolhido, né, e uma instalação de serviço, né, que às vezes é uma cozinha, que também é um pouco, né, a área para várias atividades que você desenvolve na casa. Enfim, é um programa realmente bastante enxuto. Às vezes ele constrói ele com a família, às vezes ele constrói com apoio, com ajuda aí de agregados, de outros familiares, de parentes, né? Mas raramente eu imagino que ele vá ter um apoio, vamos dizer assim, de um profissional que ele vai pagar para fazer, porque os meios realmente são muito poucos, né? Ele tem pouco recurso. À medida que vai conseguindo, vai acrescentando instalação sanitária, então a gente vê em várias delas que o banheiro ele é um volume à parte, né? A caixa d'água está exatamente em cima do que é o banheiro. O quadradinho do banheiro é o espaço que a caixa d'água fica. Muito interessante isso. Eu não queria vender lá, não. Aí o Rubens comprou lá de baixo, depois comprou onde era a garagem, comprou onde tinha o lan house, depois comprou do Gerson. Eu sei que o nome dele é Edgar, os outros brincavam muito quando Ele chegava lá. Ó, Edgar de Souza. Na época eu peguei para vender para ele, porque ele ia fazer um projeto lá, ele fazia um prédio acho que de 15 andares e fazer um mini shopping lá, certo? Aí eu não queria vender de jeito nenhum. Quando eu quis vender, eu quis comprar. Aí começou o pessoal falando que o de parei comigo falou que vendeu a dele por 1.400.000. Aí eu falei, aí apareceu quando ele sabia que eu não queria vender de jeito nenhum, arrumou um corretor, o Rubens mesmo arrumou um corretor, mas não falou que era ele, não. Falou que, o corretor falou que era um camarada interessado em comprar e tal. Eu peguei e falei, eu vendo, mas eu quero 1.400.000, foi que vendeu, que parei comigo. Ele falou, não, mas você não pagou 1.400.000, não. Ele sabia quando eles tinham pagado, né? Porque pagou acho que 1.000 e pouco, sabe? Acho que não chegou nem 1.000. O pai do Gabriel ali ficou bravo demais, pegou, telefonou pro meu irmão em Goiânia, falou assim, esse cabeça dura não quer vender, depois ele não vai vender isso aqui, não. Aí meu irmão se não tivesse vendido naquela época, não vendia mesmo, não. Então eu vendi lá muito bem vendido, comprei essa casa aqui. Essa casa aqui é muito grande, só para 2 pessoas, né? A chácara também é muito grande. Duas, no bom sentido, porque meus bisnetos ficam aqui, né, Gabriel? Hoje eles não estão, não, mas é uma barulhada, você precisa de ver. Hoje nós estamos com 81 anos, nós a vida passou e a gente não sentiu que ela passou. Então a gente hoje está aí com os filhos tudo criado, a maioria formou, o Gabriel formou, só o ministro que não, né? Só o ministro. Mas também é porque não quis também, preguiçoso também. Para quem tem a sua casa, de repente eu tenho um edifício com 15, 17 andares no lado da minha casa, isso é um problema. Mesmo que a sua casa ali resista e fique, né? Você vê que o vizinho acabou indo embora porque ele alugava aquele lugar e o aluguel já não é mais aquele preço baratinho, já subiu muito,
né? Então ele acaba saindo para um bairro distante, e aí a gente vê que essas famílias que ficam no bairro perdem muito, né? Em termos das suas relações sociais, das suas formas tradicionais de ocupar e viver aquele espaço. Mas em muitos casos a gente vê um esvaziamento disso, né? Então realmente nesse sentido eu acho que essas mudanças tão rápidas que a cidade vai impondo, né? Acabam de fato sendo uma descaracterização de uma identidade de diversos grupos. Talvez eu acho que a gente não possa generalizar isso para tudo, para todos, né? Mas diversos grupos realmente acabam perdendo a sua possibilidade de existir e de manter essa identidade, passando ela para gerações futuras, o que, enfim, também é uma questão, né, da gente refletir e pensar bastante, né? Que cidade é essa que nós queremos, né? Que nós imaginamos que vai ser essa sociabilidade, por exemplo, com os nossos filhos, né? As nossas crianças, né? Vai ser sempre nos lugares fechados, controlados, né? Gerenciados, monitorados, né? Eles só vão poder se ver e se encontrar no shopping, no clube, né? Nesses espaços fechados. Quando a gente morava lá em Igarapava, estado de São Paulo. De Igarapava que a gente veio pra cá. Eu nasci em Franca, mas a gente morava em Igarapava, né? Meu pai, minha mãe, nós éramos 5 irmãos. Aí meu pai ia fazer um serviço, meu pai era carpinteiro naquela época. O carpinteiro fazia madeiramento, tudo. E então ele veio, pegou um servição aqui e a gente veio. Aí minha mãe não adaptou, aí voltamos para trás. Ela não adaptou Minas. Aí fomos morar em Campinas, estado de São Paulo. Aí ficamos lá em Campinas muitos anos e tudo. Aí quando eu com 15 anos, a gente veio para Uberlândia de novo, aí aqui ficou. Casei com 16 para 17 anos. Morava na Buenos Aires. Depois mudou para a Avenida Rio Branco, sabe a Avenida Rio Branco? Aí a Avenida Rio Branco é que eu casei, né, naquela... Ali era Chapada, antigamente. Chamava Chapada, antigamente, Avenida Rio Branco. Não atravessava para lugar nenhum, nem para Sarava, nem para... Era as pontes, né? Que no Patrimônio você não atravessava para lugar nenhum. Não, aqui no Patrimônio nem sabia. Tinha uma pinguela. Era, Luiz, eu nem sabia que existia Patrimônio naquela época, então a gente morava lá Era uma cidade pequena, Berlândia, né, tudo. Aí depois meu marido comprou aqui, quando eu casei. Casei lá no Rio Branco. Rio Branco. Aí meu marido comprou aqui, isso tá aqui, nasceram aqui. Quando meu marido morreu, tá quase terminando de pagar, ainda faltava pouquinha coisa. Ele veio do quarto aqui, pra ir no banheiro, caiu aqui na sala. Ainda durou, foi 6 anos, né? 6. Eu passava no hospital tudo com meu marido. 39, foi só 3 anos. É. Então, eu fiquei com um filho de 6 anos, quando ele morreu. Quando ele caiu, que adoeceu, minha caçula tinha 11 meses. Criei meu filho Esse aí tudo. tinha 6 anos. Criei meu filho tudo aqui. Trabalhei no Praia Clube. Só no Praia eu trabalhei 2 anos. Salgadeira. Passadeira, lavadeira, lavava roupa, trazia mara de roupa na cabeça, lavava aqui, me entregava. Então a minha vida foi trabalhar. E criei meu filho. Graças a Deus. Isso aqui para ela, cada tijolinho aqui, ó, cada coisa representa uma vida. Os partos que ela falou que teve aqui nessa casa, que quase todo mundo de nós nasceu aqui. Nós era pequeno, dormia nas camas um com o outro, puxava a coberta de lá, puxava a coberta, eu falei pra ele. Com nós. Aí eu morria de medo de barata. A hora que os baratos começaram a voar, eu saía passar lá fora correndo, e ela zangando, eu lá naquele quarto eu não entro. E eu matando as baratas. E ela matando as baratas. Então isso tudo nós passamos aqui. Eu dei Aqui. conta de tudo, graças a Deus. Ela fazendo a comidinha no fogão de lenha ali, aqui. Você entendeu? Pra nós. Nós indo bem vestido pra escola, mesmo da caixa escolar, aqui. E crescer aqui. E aí, de repente, a gente ir embora daqui? Não. Não, é aqui. Isso aqui era um alpendre. Na frente aqui era um alpendre. Não tinha nada dos lados. Era cerca
Era só uma beiradinha e aqui, quintal, assim, uma sim. e quintal. E aí era tudo aberto. Tudo. Tudo Então aqui, aberto. Aí aqui era a gente cerca, comentou. A aí casa era aqui cerca. a gente fechou e tudo. Um portãozinho ali na frente, mas não é igual ali. E aqui você entrava, o quarto era aqui, a porta do quarto era de cá, e esse daqui. Aqui você entrava, mas aqui era a cozinha. Aí nesse cômodo aqui era cozinha e o banheiro. E o banheiro, mas para sair para fora para ir no banheiro. A casa era pequena. Aí tinha uma escadinha para você sair para o quintal. E pro quintal afora já não tinha mais nada. Aí era só quintal, é plantação. Tinha plantação, porque eu tinha tudo que você pensar que era fruta, tinha nesse quintal. Porque aqui é 12 por 30. É grande. 30. A gente tinha. Então tinha tudo, galinha, porco, tudo eu criei aqui. Tinha chiqueiro de porco, eu tinha. Nós temos 4 casas aqui nesse lugar. Então aqui é um quintal que agasalhou a família. E todos têm profissão, graças a Deus. Graças a Deus. Por exemplo, nós vivemos aqui com 9 pessoas. Nós éramos 7 irmãos mais 2, o pai e a mãe. Nós vivemos numa casa de 5 cômodos. E viveu bem, graças a Deus. Nós não tínhamos essa coisa assim para evoluir, para fazer as coisas. O povo não fazia isso. O povo não fazia casa porque aqui ninguém não deixava construir, porque quem que mandava aqui era o povo do Ômega. E aí a gente foi criando assim, mas com a índole muito boa. Os princípios que hoje a gente passa para nossa família, que nós criamos, porque nós somos a família da minha mãe. E hoje eu tenho a minha família e cada um dos meus irmãos tem a família deles, né? E a gente cria nossa família como ela criou a gente, com princípios, entendeu? Trabalhando, hoje a gente chega, benção mãe, e ela é a matriarca, ela falou, água parou, e a gente obedece. E hoje a gente é muito feliz por tudo que ela fez pra gente. Então a gente passou por tudo isso, muito preconceito, muita sofrimento, para depois, agora que nós estamos vivendo, porque hoje eu falo com a boca cheia. As pessoas falam assim, aonde você mora? Na hora que eu falo que eu moro na Morada da Colina, nossa, que chique! Você mora na Morada da Colina? Eu falei, moro na Morada da Colina. Nossa, a casa é minha. Meu finado marido comprou pra mim, tá no meu nome, compra e paga. Imposto tudo em dia. Nossa, que é isso? E lá, vocês é rico. Aí eles falam, nossa, vocês é rico. Foi minha mãe também mora lá, nós crescemos lá e estamos lá até hoje. E não vamos sair daqui. Se a gente for pensar, a gente tem aí essas décadas, né, de uma invisibilização desses lugares, né, desses bairros na história oficial da cidade. E no momento em que o Estado começa a olhar para essas áreas, é o momento em que essas áreas começam a se valorizar do ponto de vista econômico, e aí ela vira um grande filão para a especulação imobiliária, né? Áreas e terrenos que até então eram baratos, eram dispensáveis, né? Eram áreas onde estavam, né, esses indesejáveis, hoje é o grande eixo de desenvolvimento e crescimento da cidade, a partir de novos loteamentos, de grandes empreendimentos imobiliários, né, com essas construções verticalizadas, enfim, que mudam completamente o padrão de ocupação do bairro, né, e que vai pressionando, encarecendo, né? Então, assim, de um lado, o bairro fica ruim para morar, então não pode mais fazer festa, não pode mais ter barulho na rua, né? Esses novos moradores são completamente alheios a esse tipo de sociabilidade, porque ele tem outros padrões de vida e de sociabilidade, né? Então eles não entendem aquilo e há um embate ali, né? Então você tem uma série de limitações para a própria vivência do espaço. Hoje o que a gente vê são muros, né? E eu brinco sempre, o meu esposo fala, e Uberlândia parece que se dedica muito à decoração de muros, né? Você vê todo um esforço construtivo, né? Portões, detalhes construtivos, enfim, né? Porque é isso, o que resta para as cidades é isso. E o que fica, em termos de imagem da cidade, é uma sequência de muros altos, né? O que é uma tristeza muito grande. Agora, o nosso valor é muito alto, não tem dinheiro que paga. Igual, por exemplo, aqui, ó. Desde quando a gente ia imaginar que ia construir esse tanto de prédio aqui embaixo, quanto você acha que custa um apartamento ali? 700, 600 mil. Você entendeu? E nós estamos no miolinho e vamos ficar.
Eles podem ver nós lá de cima, nós dá até tchauzinho. Eu falei, mãe, esse povo que passa aqui, que desce aqui, é dali do Caraíba, Morada da Colina, né? Cabas Carrão que desce aqui. Eu falei, eles devem pensar assim, mas ô povinho, mas teve que pagar uma fortuna. Esse povo ficar aí nesse lugar? E esse aqui, ó, e tudo, porque dia de feriadão, sábado, domingo, aqui no deserto, né? E nós põe nossas cadeiras ali, põe até sofá lá na rua. Só e dança, não, assa carne debaixo das árvores. Eu acho que eles ficam assim, ó, com nós, ó, e passa nós. Então, hoje não tem aquelas mordomias, hoje não tem aqueles colegas que tinha antigamente aqui, que nós crescemos junto. Hoje. Então o patrimônio hoje virou outra coisa. Hoje não é aquele patrimônio que a gente conheceu quando era tombado o patrimônio mesmo, né? E a gente percebe que a nossa sociedade está cada vez mais, né, intolerante às diferenças, a essa diversidade, justamente porque cada vez mais também eu só convivo com o que é igual a mim. Nesse sentido, a gente percebe que esse fechamento da gente dentro desses muros, seja do muro da casa, seja do muro desses outros lugares, a gente perde muito, né, enquanto sociedade, porque a gente deixa de ter, né, a oportunidade de conviver com a diferença, com a riqueza que é a marca cultural. A casa é o reflexo dessa identidade, né? Ela é o espelho, né? É o espelho desse microcosmos que é a família, mas é também o espelho da sociedade como um todo, né? A gente pode perceber que essas alterações nesses padrões da forma do morar, de como a casa, ela não é só a questão do abrigo, né? Mas ela é também esse espelho das relações sociais. Então, as mesmas relações sociais que eu tenho dentro, né, do meu microcosmo ali dentro da minha casa, eu vou espelhar e vou reproduzir dentro do espaço coletivo, que é o espaço da cidade. Então, as perdas que a gente tem nessa sociabilidade dentro das casas se refletem também nas perdas da própria possibilidade de uma vivência mais ampla, mais generosa do espaço urbano, do espaço das cidades. Aonde que nós vamos conseguir comprar uma casa dessa? Me responde. Nunca, nunca mais. No valor que a minha mãe comprou. Só que foi um valor que foi muito sacrificado. Não, mas deu força. Não foi um valor assim, que hoje a pessoa chegar e falar assim, não, eu te dou tanto. Eu compro sua casa, eu te dou tanto. Não, tem um valor lá atrás. O alicerce é muito forte. Você entendeu? Foi muito bem construído. Que aí o alicerce aqui, que trator nenhum consegue derrubar, se chama o quê? Amor. Então não tem como derrubar. Quando o amor é verdadeiro, ninguém derruba, ninguém destrói.